Olá, sou o Carlos Júnior e está começando mais um Pode Gravar, essa semana com um baita convidado, o Ricardo Macari. Aqui em Tubarão ele tem uma empresa chamada Macari Travel e vocês não sabem da maior. Eu conversando com ele descobri que ele fez um dos primeiros podcasts do Brasil e essa história chamou a atenção, obviamente eu tive que trazer ele aqui. Mas antes de começar a entrevista eu vou falar um pouquinho do nosso patrocinador, a Majestic Bartender e Tequileiros. O Majestic Bartenders e Tequileiros ele faz o seu evento que ele merece um brinde à altura. Drinks exclusivos, atendimento profissional e experiência premium em coquetelaria. Contrate os serviços deles de bartender e surpreenda os seus convidados. Eles estão no @majestic.bartender. Fala com o Thiago que ouviu aqui no Pode Gravar e que o Carlos falou que você iria ganhar um desconto, que ele vai fechar com você e sua festa vai ser sensacional. Antes de acabar a propaganda, eu tenho que falar que ele também tem o robô de LED. É um robô de 3 metros de altura que encanta todo mundo na sua festa e faz o maior agito. Tá? Então entra lá no @majestic.bartender que vocês vão ser bem atendidos e vão ter uma ótima experiência. E agora vamos começar a nossa entrevista aqui com o nosso convidado, o Ricardo Macari. Seja bem-vindo, Ricardo. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Eu costumava dizer no nosso podcast, olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aí, ó. Eu quero saber desse robô aí, cara. Como assim um robô de 3 metros? É um robô de LED, né? Tem várias propagandas, vários efeitos, são dançarinos. Imaginar esse robô na minha cabeça. São dançarinos, é uma pessoa que tá com a magia, né? Uma perna de pau e tal. E, cara, fica sensacional. Numa festa ele é todo vestido de preto, cheio de LED ao redor do corpo e faz uma fusarca antiga. Loucura. Falar com a Majestic, então. Majestic.bartender e eles são sensacionais. Já ampliamos o Edson, então o cara tentou dar o skip e já não deu mais certo. Não conseguiu. Dessa vez ele não conseguiu. E, Ricardo, a gente teve aquela breve conversa e aquilo me chamou demais a atenção. Mas antes de a gente entrar no assunto do podcast, eu queria saber quem que é o Ricardo Macari? Cara, bom, é uma boa pergunta. E eu diria que o Ricardo é um conformado, que sempre está procurando coisas novas, coisas diferentes, inovações, né? Isso que me atraiu, inclusive, no podcast, porque quando apareceu essa oportunidade de unir duas coisas que eu tenho paixão, que é comunicação e tecnologia, né? Eu falei, nossa, isso é muito interessante, né? E voltando lá quem é o Ricardo, né? Quer dizer, eu já trabalhei em rádio. Que massa. Eu trabalhei na Atlântida aqui. Eu tinha um programa um tempo aqui na Atlântida, era no Comando Metal. Juro, não tinha nada a ver comigo. Era metal, hard rock, heavy metal, death metal. Nossa, e tu não gosta? Não, cara, eu gosto de rock. Né? Led Zeppelin, AC/DC, aí comigo. Mas ali, né, cara, tu vai pro death metal. É que um grupo de amigos meus aí era maluco com essas coisas, e eles ficavam reclamando que no rádio não tinha isso. Aí eu olhei pra ele assim, tá, mas por que não faz? Vai lá e faz, é o que eu sempre digo, né? Tá reclamando, então faz, né? Reclamar por reclamar é muito fácil. Aí eu disse, mas a gente não vai conseguir. Aí eu falei, quer ver como eu consigo? Fui lá e consegui. Mostrou que conseguiu. Um cara que nem gostava de death, nem gosta ainda de death metal, tinha um programa do locutor principal do Comando Metal. Aí, na Atlântida FM em Tubarão. Cara, assim, é um nicho diferente. Sim. E é muito massa, porque, tipo, por mais que tu não gostasse, tu foi lá e provou que tu conseguia fazer. E essa era a ideia, né? Apesar que não era muito fã na coisa, mas a gente tinha vários quadros, um deles era rock, né? Rock mesmo. Aí, só rodava coisa maravilhosa que nem tocava na rádio. Eu vou fazer uma pergunta off do podcast, mas vai pro ar, né? Tá. A última grande banda foi Guns N' Roses? A última grande banda rock metal foi Guns N' Roses? Depende de um contexto, né? Porque o Axl é muito bom, né? Não, eu digo que é a última grande, né? Porque, tipo, que fez turnê mundial, que fez tudo, acho que encerra o ciclo no Guns N' Roses, né?
a maior, assim. Depois vieram grandes bandas e tudo mais, tal, mas eu acho que a última de Love Metal, não sei se seria isso, não sei como Classic Metal, eu não sei como é que eu classificaria Guns N' Roses, mas eu acho que entraria no Love Metal. Da época do hair bands, né? Isso. Do pessoal do cabeleiro ainda, né? Cara, eu gosto sempre gostei deles, mas eu sempre fui mais fã do Led Zeppelin. Não, isso eu também, eu não vou negar que eu também sou mais fã, muito mais de LED, Pink Floyd e tudo mais. Boa. Só que eu acho que a última grande, depois de Guns N' Roses, não teve mais uma banda que fosse tão fenômeno. Eu tenho um podcast também sobre coisas nerds. E a gente fala muito de filmes e tudo mais. Sim. E a última banda que participou, inclusive, de um filme porque ela era genial, era Guns N' Roses, que acabou participando do Exterminador do Futuro 2. E o clipe deles ali e tal. To the Jungle. Não é o Welcome to the Jungle. Não, Paradise City? Não. Coisa. Saiu da... Não é Welcome to the Jungle. Simon, vamos consultar. Consulte o oráculo. You Could Be Mine? Não é You Could Be Mine. You Could Be Mine. You Could Be Mine. You Could Be Mine é o música tema do... É que as músicas deles são tão icônicas. São álbuns e mais álbuns de músicas, de álbuns inteiros de sucessos, né? Álbuns inteiros bateram hits. Mas é por isso que eu fiz essa pergunta, porque... E eles também vieram de uma época que a gente tinha MTV. Então você tinha aquela era de ouro dos clipes, né? Eles pegaram exatamente esse momento. Eles foram os últimos a serem um sucesso absoluto, porque eles eram um sucesso absoluto no mundo inteiro. Não tinha pessoa que não gostasse. A pessoa podia gostar menos, mas todo mundo gostava de Guns. Mas gostava ainda, escutava e tudo mais. Não tem como negar o talento. E eles pegaram a MTV no auge, né? Eles fizeram os melhores clipes. Eles e o Michael Jackson. Daí o Michael Jackson ia pro mundo pop, né? Mas do rock and roll, imagina, a gente veio lá de LED, de Pink Floyd, de Beatles lá atrás, que não tiveram essas vantagens de clipes que eles... Acabou o Guns, pegou o auge da tecnologia, o auge e depois do Guns, o rock, ele deu uma... Tinha um amigo meu de rua, né? De rua. E ele era fissurado por Guns N' Roses. Ia lá, ele tava tocando o LP, claro, né? Tava tocando lá, vamos ver isso aqui agora. Eu falei, meu Deus, cara, tu não cansa de ouvir isso aí, não? Não tem mais nada para ouvir? Eu disse, não, cara, não tem a melhor banda do mundo. Guns N' Roses, né, cara? E eu comecei a curtir Guns N' Roses na casa dele. Que massa. Né? Aí comecei a prestar atenção, entendeu? Letra, né? Música. Esse é um dos amigos que foi pro mundo do death metal? Não, nem participou. Não, isso aí foi muito antes, quando o Ricardo era só um jovenzinho. E agora, como é que foi essa entrada no universo da tecnologia, da comunicação, do mundo do podcast e tal? Então, aí eu tinha esse background do rádio, né? A gente fez em Tubarão, a gente chegou... Não sei se eu posso botar isso no podcast, mas acho que agora já foi. Mas a gente chegou a ter rádio livre no ar em Tubarão, né? E a gente formou até uma rede. Faz mais de 5 anos? Já prescreveu. Pode falar. Era logo lá na saída da puberdade. Então, assim, a gente chegou a fazer isso, sabe, em Tubarão. Então, quer dizer, isso estava no sangue já, esse negócio de querer me comunicar com as pessoas, né? Apesar que muitas vezes eu digo assim, eu sou introvertido, ninguém acredita. Sério? Introvertido. Se eu vou para uma festa, eu vou estar lá no cantinho, lá pro meu... Juro. Leva um tempo até ir para frente, sabe? Sim. Então, e esse negócio de estar no rádio, também tem muito isso, né? Porque eu não estou falando para uma plateia, entendeu? Sou eu e você. Eu tô me comunicando com o mundo. Eu preciso. Com você. Eu sinto a vontade de me comunicar com o mundo. Não com o mundo, com você. Essa era a ideia. E a ideia do podcast era isso. Tanto que eu sempre abri o podcast dizendo: olá, você. Tudo bem? Espero que sim. Porque eu não tô falando com uma galera. Desculpa, esse é a minha maior incomodação com o canal de YouTube. E aí, galera, tudo bem? Sabe o que eu faço? Vou para outro canal. Porque tu não tá falando com uma galera. Tu
Tu não tá no telão, Sim. tu tá geralmente falando com a pessoa que tá no celular. Sim. Ela. Então você tem que se conectar com a pessoa que tá do outro lado. Isso é falado numa das aulas de comunicação do curso de jornalismo. Sim. Uma das aulas eu não fiz jornalismo, mas eu sou bem curioso e conheço muita gente. E uma das aulas que eu tive foi falando justamente com isso. Quando você se comunica, você não se comunica com todo mundo. Não. É uma pessoa te assistindo. Então é uma ótima maneira de que a gente está falando aqui sobre podcast, né? Exato. Então é uma ótima dica para quem está querendo fazer o seu. Não está se comunicando com todo mundo de uma vez. É com uma pessoa que está Pode ter um canal de YouTube. Uhum. Você tá fazendo um canal de YouTube, lembra isso. Você não tá falando com uma galera. Uhum. Mas no Brasil, criou-se isso. Entendeu? É o meio que padrão hoje dos videocasts, né? Isso, que é o nosso caso. Mas é que também ficou nessa questão de tribo, né? Quando tu fala galera, né? Tu tá falando assim, ó, todo mundo da minha tribo, eu tô te cumprimentando, eu tô te saudando, tá? Minha galera. Tem diversas maneiras, assim, e eu falo isso porque o meu filho ele é fanático pelo YouTube. Minha filha também. Não come sem ver um negócio no YouTube. E ele tem diversos influenciadores. Então, eu sempre entendi esse fala galera como, tipo, fala minha galera. Fala com você que faz parte da minha tribo. Aí eu nunca achei errado, mesmo entendendo essa questão da comunicação. Sim. Mas quando a gente faz uma coisa um pouco mais formal, o ideal é que fale você mesmo. Sim. Fale falando com essa pessoa. Sim. Então, é importante. Indo para o lado do que você falou, é até um ponto válido, mas a comunicação tem que ser direta com a pessoa do outro lado. Uhum. E ela tem que sentir que você está se comunicando com ela. Como é que ela vai sentir isso se o negócio é fala galera? Uhum. Não, fala você. Sim. Oi você. Eu acho que isso é a diferença de comunicação, de mostrar para a pessoa que ela se importa. Esse podcast já começa mudando a minha colocação. Tu vai ver os próximos podcasts, vai começar a assistir mais, né? E eu vou falar diretamente com quem tá ouvindo. Eu falo assim, você que tá me ouvindo nesse momento, olá, prazer, me chamo Carlos Júnior. Eu falo com essa pessoa direto. É isso aí. E toda vez que eu começar o programa, eu vou lembrar do Ricardo. Pronto, já serviu para alguma coisa aqui. Mas, cara, desde que tu me contou tua história, eu tô fissurado nisso. Porque eu acho muito massa. Pessoas aqui da região, eu me encanto demais. Eu sou nascido em São Paulo, mas eu vivi minha vida inteira aqui. Desde os 2 anos de idade, eu sou daqui, minha família é daqui e tudo mais. Eu só nasci fora, porque eu sou mais tubaronense que qualquer outro tubaronense. Só que quando eu vejo uma pessoa de Tubarão que foi viajar para algum lugar e fez algo importante, trabalhou num filme importante, o primeiro cara a fazer um podcast... Cara, um dos primeiros. Um dos primeiros, mas tudo bem, tá ali na primeira onda. Uhum. Pra mim isso é genial, porque nós não estamos num grande centro. Eu entendo onde a gente tá. Sim. Nós não estamos em São Paulo, nós não estamos no Rio de Janeiro. Lá tem milhões e milhões de pessoas, acesso a muita coisa. Nós estamos aqui, querendo ou não, é uma cidade de 100 e poucos mil habitantes. É um polo regional, mas é um polo de uma região pequena, não é um polo gigante. Então, tu pensa que vai demorar a chegar as coisas. E, pô, tu tens um dos pioneiros em podcasts aqui na cidade. É genial. Pra mim, eu sou super fã. Desde que tu me falou isso, eu fiquei super fã. Tem uma coisa que pode dizer que eu fui o primeiro a fundar a Associação Brasileira de Podcasters. Uhum. Eu fui o primeiro a ter uma conferência de podcasters. Aí, ó. A gente fez umas 3 ou 4 edições, se não me engano. Sensacional. Foi lá em Curitiba. E teve muitos adeptos? No começo era um punhadinho. Era o que era. Não tem o que fazer. E era um grupinho, são poucas pessoas, era um grupinho bem fechadinho, bem coeso, de um monte de gente legal, bem interessante, né? E eu fiquei até surpreso quando a gente conseguiu um patrocínio grande da Kaiser. Nossa. Na época, cervejaria. E como é que foi para conseguir esse patrocínio? Veio, eles se interessaram? Eu fui lá e consegui. O que tu queres conseguir, tu tem que ir lá e botar a mão e fazer. É aquela história, o não você já tem, vamos trabalhar o sim. Se você não pedir, você nunca vai ter a resposta, né? Tem aqui meu parceiro que ele vive falando a mesma coisa. Ah, é? O não a gente já tem. É isso aí. Vamos lutar pelo sim. Vamos lutar pelo sim. E é o que eu faço, a minha mente trabalha dessa forma. Vamos lutar pelo sim.
Aí eu cheguei lá para Kaiser e falei, olha, não, a gente não tinha nem a associação ainda, para você ter uma ideia, a Bpod não estava nem formada. Eu cheguei e falei assim, olha, a gente quer fazer a primeira conferência de podcasts assim em Curitiba. Vocês patrocinam? Aí eu falo, assim, sensacional. Não teve muita objeção, não. Eles queriam de repente estar na onda da coisa, né? É bom quando você pega uma empresa que tem visão, né? Eles levaram gente, inclusive, para o evento, levaram um cooler bem maneiro da Kaiser, encheram, inclusive, de gelo, sortearam lá no evento. Nossa, que massa. A ideia era você tinha que fazer um podcast lá no evento. Aí o melhor podcast ganharia. Quem ganhou foi o Ed Braca, do Ed Braca Podcast, eu ainda lembro. Que massa. E ele tem até hoje esse podcast? Não, muitos podcasts daquele tempo, já ficaram pelo caminho. Inclusive, conversei com ela semana, inclusive. E a associação continua? A Bpod continua, ela está em outra fase, está com outra diretoria, né? Então, o podcast está em outro momento também, né? A gente é aquela história, quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? E foi o que a gente fez, né? A gente foi abrindo a coisa da facão, né? O maestro Billy, né? Ele foi presidente da Bpod por muitos anos. Para quem não conhece, era o DJ do Caldeirão do Hulk por muitos anos, né? Meu amigo. Aí ele chegou e aí eu falei assim, eu falei para ele, Billy, vamos fazer uma associação de podcast? Ele disse, ok, legal ideia, Macari. Vamos. Aí eu falei, tá, mas aí como é que vai ser? Né? Quem que vai estar participando? Você não deixa comigo. Aí na época a gente tinha uma lista de discussão, que não tinha nada mais do que isso, tá? Não tinha WhatsApp na época. E aí eu comecei a ver quem é que mais se interessava pela coisa, criei uma listinha. Os mais engajados? Mais engajados, criei uma listinha, passei a listinha para ele, concorda? Concordo, achou de bola. Convidamos o pessoal, fomos para São Paulo, fomos lá num estúdiozinho também de gravação assim, sabe? E assinamos uma ata, registramos um negócio lá. Né? Aí ele ficou de presidente, fiquei de vice, e aí teve diretoria disso, o conselho de ética, não sei o que e tal, né? E aí lá nasceu a Bpod, Associação Brasileira de Podcasters. Que massa. Eu vou me inteirar mais e quero participar dessa associação, né? Porque aí você tem que ver com quem tá rodando ela hoje. Isso, eu vou atrás. Sim. Porque o não, a gente já tem, né? E o que na tua trajetória pessoal te fez experimentar esses novos formatos, essas coisas diferentes, tal? Qual foi aquele momento assim, ó, vou começar a fazer o podcast? Como é que foi? É aquele lance, né, como eu já te falei, voltando lá, né, eu sempre gostei de muito comunicar, sempre gostei de tecnologia. Pô, foi o casamento dos dois, né? Um dia, do nada, chegou um negócio pra mim assim, podcast. Adam Curry, que ele é considerado o podfather, né? O pai do podcast no mundo. E aí, eu ouvi o podcast dele, mas o cara é outro nível, né? Porque ele era VJ da MTV, entendeu? Né? Eu era só o Ricardo, entendeu? Capaz, né? Ali, entendeu? Aí eu olhei aquilo, nossa, que coisa interessante, né? E aí, quanto mais ele falava no próprio podcast dele, o que era o podcast, qual era a ideia dele, eu falei, não, eu também quero fazer isso. Né? Aí eu descobri que tinha já podcast no Brasil, acredito ou não, já tinha gente lançado no Brasil, acho que foi o Danilo Medeiros, acho que se não me engano foi o primeiro podcast brasileiro, que era o... Como é que era? Mais alguma coisa. Agora não vou lembrar, mas é o triângulo aquele, né? O login é um triângulozinho laranja. Era mais alguma coisa. Sei que era bem amador também. E aí eu falei, cara, se ele pode fazer, eu também posso. Digital Minds, obrigado. Ó, pessoal da técnica. Aí, ó. O Digital Minds. E então, em 2004, tu lança o Código Livre. Sim. Edição número 1. Olá, você, tudo bem? Aqui é o Ricardo. Não tenho nada para falar, mas vou falar mesmo assim. Com o microfonezinho, juro, microfonezinho de barraquinha que eu comprei. Tava com mau contato, então eu passei uma fita isolante assim para segurar o fio no negócio, segurei aqui, sabe? Porque antes do mal feito do que o não feito. Sim.
bola pra frente, né? O feito é melhor do que o bem feito. Hã? O feito é o melhor do que o perfeito, né? Também. Todo mundo Também. fala perfeito. A minha ideia é assim, você tem que começar um negócio. Exatamente. Na hora que você começa, aí você ganha momentum. Você começa, senão você tá parado. Aí eu comecei, gravei, eu acho que tinha 2 minutos de... Eu não tinha nada pra falar, né? E botei no ar, uma vergonha só. Né? Mas fez sucesso. Fez sucesso com os amigos. Não, é só pra dizer que eu era podcaster também, né? Aí o segundo eu melhorei, entendeu? Eu fiquei melhor e daqui a pouco eu chamei a minha esposa, Adriana, né? Minha fiel escudeira, companheira. Tá? E, por exemplo, por causa disso a gente foi apelidado do casal 20 do podcast brasileiro. Que massa. Porque a Adriana era uma figura no podcast, cara. Era pra ter os dois aqui hoje. Bom, na próxima a gente traz ela então. Aí o que acontece? A Adriana soltava umas pérolas. Então, assim, ela era um comedy lixo, né, dentro do podcast, né? Porque ela não é que ela é comediante, ela não é. Mas ela fala coisas, assim, inocentemente, que as pessoas... Eu morria de rir, as pessoas morriam de rir, entendeu? E aí criou essa persona, né, do Ricardo. E aí, assim, né, de vez em quando eu dava umas lambadas nela, assim, né? Eu disse, pô, Adriana, foco, Adriana. Porque ela se perdia o tempo todo, né? E aí virou até jargão, né? Foco, Adriana. Acabou jargão. Virou o jargão do Ricardo. Não, o tempo todo. Aí o pessoal até tirava onda. Falava, tá, mas é assim mesmo, né? Não, é assim mesmo. A gente não tem script, a gente é transparente, a gente é o que é. A gente falava no ar e a gente não tinha script, nunca teve script. Mas que a gente tinha, assim, eu tinha anotado no bloquinho umas ideias do que a gente ia falar. Entendeu? Mas aí tem um roteirinho. Uma base, entendeu? A abertura, vamos falar disso, encerra, deu. Era uma coisa assim. Aí depois começou a chegar, aí como a gente publicava naquela época, era blog, né? Então começava a chegar comentários. Aí a gente assim, eu falei, vamos ler os comentários? E comentar os comentários. Aí virou entendeu? Que aí todo mundo estava comentando e a gente lia os comentários e respondia a pessoa no ar, né? Então vocês foram pioneiros disso aí, porque lá atrás ninguém pensava em fazer isso. Não, a gente realmente estava criando um programa que se comunicava com as pessoas. E como é que é essa sensação de estar fazendo algo novo? Como é que... Vocês tinham noção que isso era algo completamente novo? Vocês tinham essa noção? Não, eu tinha ideia que era algo novo, com certeza, que era algo inovador, né? E era interessante, né? Não tem... E fiquei viciado nisso. Né? E aí a gente fazia o tempo todo isso, e aí o podcast foi crescendo, daqui a pouco ele tinha 2 horas de duração, tinha 3, 4 horas de duração, eu falei, meu Deus do céu. Aí um dia, alguém brincando, disse assim, ô Macari, daqui um dia se deixar, tu vai fazer o de 24? Aí eu olhei para ele assim, tá aí uma ideia. Falei, cara, vamos fazer um podcast 24 horas? Aí, na época, a gente tinha uma convidada eterna, que era a Beatriz Kunze, que ela é a Garota Sem Fio. Ela tinha um podcast dela, talvez se vocês procurarem, Garota Sem Fio. Ela mora em Curitiba, e na época a gente estava morando ou em Curitiba ou em Mafra, se eu não me engano, que é muito perto, né, ali. E aí eu falei assim, Bia, tu topa fazer um podcast 24 horas? Assim, topo, né? A gente tentou, inclusive, falar com o pessoal do Guinness, mas na época, tu acredite ou não, tinha que mandar um fax para eles. Aí eu falei, como assim mandar um fax para eles? Né? Não tinha e-mail, gente. Ou tu ligava para eles, ou tu mandava um fax. Moral da história. A gente não tá no Guinness, né? Mas deveria estar. Né? Vocês estão no Guinness ali porque ninguém antes de vocês fez isso. Então, em determinado Guinness ali 2004, vocês estariam. Por mais que alguém depois tenha feito, vocês foram os primeiros. Eu não sei se foi em 2004 que a gente fez, ou foi... Ali, naquela época ali, né? Foi bem no comecinho assim, sabe? Então, foi muito legal. Eu chamei outros podcasters, a gente gravou no espaço de coworking, lá em Curitiba. Então, a gente tinha um telão, aí a gente tinha os microfones, mesinha, tinha um outro monitor aqui, mais ou menos uma mesinha que nem a tua aqui, sabe? E começamos a tocar o negócio lá. Vocês me influenciaram, porque eu, por mais que não tenha visto vocês influenciaram os meus influenciadores. E assim foi indo, e hoje a gente está aqui nesse mesmo formato, né? Indiretamente. E vocês imaginavam que ia chegar nesse ponto?
Não. Sinceramente, eu não tinha nenhuma pretensão. Nós, lá do começo, a gente fazia porque a gente gostava. A gente não tinha nenhuma intenção comercial. A gente realmente queria mostrar para as pessoas alguma coisa diferente, queria falar do que a gente gostava, se reunir, então criou um grupo realmente bem coeso, sabe, lá do pessoal, tinha um grupinho. Inclusive o Ed Silva, que é outro podcaster na época, ele criou até o Prêmio Podcast, e ele não morava no Brasil, não mora ainda, ele mora nos Estados Unidos, mora na Filadélfia. Nossa. Se eu não me engano, Filadélfia? Não, Pensilvânia. Não, desculpa, agora eu não quero mentir, mas é Filadélfia, eu acredito que seja. E aí ele disse, cara, eu vou criar um prêmio podcast. Acho que tá na hora da gente começar a premiar as pessoas assim, né? Falei, legal, Ed, vamos que vamos. Que era o que eu costumava falar, né? O podcast dele, ele sempre começava, vamos que vamos. E aí ele até me influenciou nisso aí também, essas coisas, sabe? O linguajar dele era um podcast cômico, cara. Era muito divertido. Ele lia os comentários negativos, uma coisa assim, entendeu? Era muito divertido. E aí ele fez fez algumas edições e a gente nunca ganhou nada. O Código Livre nunca ganhou nenhum prêmio, né? Tava do pioneiro, né? Não, tá tudo bem. Porque tinha vários fatores, né? Era voto popular, o voto de... Eu lembro que uma época a gente ia ganhar. Mas como tudo na vida tem uma certa política, né? Eu lembro que tinha um dos juízes, um dos caras, não gostava da gente. Aí eu fiquei sabendo lá nos bastidores que a gente não ganhou por causa dele. Que a gente ia ganhar lá numa categoria, sabe? Acho que tecnologia, mas a gente nem falava mais tecnologia. Aí ele falou assim, eles não falam mais tecnologia, eu tiro eles. Até o nosso slogan era um casamento perfeito, né? Que era uma alusão a eu e a Adriana, né? Que ela mentira, não existe casamento perfeito, né? Entre informação e tecnologia. Que massa. Esse é o nosso slogan. E falando em informação e tecnologia, quais foram os principais desafios e perrengues tecnológicos que vocês passaram? Assim? No começo, você tem uma ideia, você tinha que publicar um arquivo, né? Que você fazia na mão. Não tinha não era assim como hoje que tu sobe um negocinho, clica salvar, publica e deu. Não, tu tinha um arquivo base, que tu tinha que seguir a linguagem, né, do XML, né? Que é quase como se fosse um HTML da vida, assim. Aí tu tinha que inserir lá a informação, tudo bonitinho, errava às vezes, aí tu botava lá, publicava, falhava, entendeu? Tu tinha que, né, fazer de novo, era tudo na mão, né? Tudo na mão. Então, começava assim. Então, isso realmente foi uma coisa que fez com que nem todo mundo entrasse no podcast. Mas, com o tempo, veio as ferramentas. Então, ele começou a se popularizar, então ficou mais fácil para as pessoas aderirem a se eles serem podcasters, porque a gente fazia isso o tempo todo, a gente incentivava. Não fica só ouvindo, faz o teu. Essa era a ideia. Fazer crescer a comunidade, né? Você tem uma coisa que você gosta de falar, você gosta de falar de pão de queijo, faz um podcast, pão de queijo. Pão de queijo, pão de cast. Pão de cast, tá? E aí começou a aparecer, entendeu? Gente que falava de cinema, gente que falava sobre... Por exemplo, o Christian Gurtner, esse ganhou o prêmio do prêmio do podcast lá, 2 vezes, se não me engano, que é o melhor podcast de história. É o Pod Café, como é que era? Puxa, agora me deu... Quer, por gentileza, Christian Gurtner, podcast? Porque eu não quero falhar agora. Ele é meu amigo, inclusive, cara. Aí, eu tô falando, eu lembro mais, às vezes, a minha cabeça já tá chegando num ponto que eu já não lembro mais de nome de quase nada, né? Mas aí, o podcast dele era sensacional, cara. Porque ele fazia um negócio realmente muito bem produzido. Pra época, ele foi inovador. E só por isso chegaram a muitos pontos. Então, ele fazia... O dele era com script. Ele pesquisava, por exemplo, um fenômeno da história. Escriba café. Obrigado. Escriba café. Aí, então, ele pesquisava aquilo. Nossa, se eu não me engano, ele disse que ele levava dias e dias e dias na pesquisa. E depois na produção, na pré-produção, produção e pós-produção. Era um negócio, assim, para a época, inovador.
Era violento, ele merece todos os créditos. E realmente, não foi que ele ganhou, e realmente, assim, era um show ouvir o podcast dele. Ele realmente mexia com os teus sentidos aqui, entendeu? Ele usava bem os canais. E assim, tu falando, me encanta muito, porque hoje em dia é muito fácil ver pessoas que gostam de podcasts, porque tá em todo lugar, né? Tá em toda a plataforma, tu vai fazer academia escutando podcast, tu tá em casa escutando podcast, tá substituindo a TV em muitos casos, né? A gente vê que ele vem substituindo a TV para muita gente tá, fica nichado, né? Querendo ou não, eu escuto mais coisas do jeito que eu gosto, então acaba me atraindo. E pensar isso em 2004, do mesmo jeito, porque tu é um fã de podcasts, dessa época, que tu não tinha esse acesso, que não tinha esse monte de coisa, não tinha essa facilidade para te escutar o podcast em todo lugar, que na época ali, imagina, tava recém lançando o iPod, então tu não tinha... Quando começou, acho que foi bem ali mesmo. Porque né? o podcast ele vem ali nessa... A ideia do Adam Curry era essa, né? Usar o iPod. O podcast é um cast de bolso, né? Que seria o cast de... Muita gente diz que... Muita gente inventou que é o POD, né? O POD ali, né? Portable... Alguém inventou um negócio, para não dizer que era do iPod, mas era. Era. O Adam Curry dizia isso. Eu criei isso aqui porque eu quero ouvir isso aqui dentro de um iPod. Eu não tinha outro MP3 player que tinha aquela possibilidade de você ele ler uma informação e transformar, decodificar aquilo e baixar o arquivo. Então, foi uma inovação. Ele é o pai, né? Antes do iPod, ninguém pensava em criar um aparelhinho de tocar MP3. As pessoas não queriam te vender isso. Na época ainda do lançamento do iPod, nós temos CD bombando. Então, tipo, as pessoas não tinham interesse em... Aí você tá falando do Steve Jobs, né? Não, falando do mundo, né? Em geral, né? O mundo, assim, as pessoas não tinham interesse em te entregar Ninguém pensava em produzir um MP3 player antes do Steve Jobs. Aí o Steve Jobs faz o original, que funciona muito bem. Sim. Aí começa a vir vendeu, agora começa a piratear, daí começa a sair os MP3 players, essas coisas assim. Nossa, imagina. E os iPods acabaram vindo... Pô, eu preciso levar uma entrevista no meu bolso, eu preciso levar uma entrevista no meu iPod. Como é que eu faço? Qual é que é o nome dele? Adam Curry. Adam Curry, que começa essa jornada de fazer todo o enredo para trazer gente que está conversando aqui hoje, né? Mas foi uma enganação, né? Porque ele fazia parecer mais fácil do que era, né? Porque quando tu botava a mão, pelo menos naquele tempo, né? Quando eu botei a mão naquilo, assim, a sorte é que eu tinha um background, e esse é o lance. Por isso que no começo do podcast no Brasil, a maioria dos podcasters tinham uma relação com tecnologia. Sim. Porque tu tinha que entender aquilo. Tu tinha que ter uma certa familiaridade com programação, inclusive. Sim. Para poder fazer aquilo. Quem fala em XML, eu sou formado em sistemas. Fala XML para mim, eu sei para mim exatamente o que é, né? Então, tipo, é uma linguagem de marcação que vai acontecer alguma coisa. Ou para uma pessoa que não vem dessa área, em 2004, nossa senhora, seria um caos, né? E era interessante, a gente estava tentando popularizar. Como é que você vai popularizar, né? Se não tem... Isso. Uma baita pergunta, como é que o público entendia o que era isso? Até hoje, eu tenho que ficar explicando o que é. E tem gente que fica ofendido. Quando eu chego, eu digo assim, desculpa, mas isso aí não é podcast. Aí eu gostaria que às vezes ela dissesse assim, mas quem tu é para dizer isso? Bom, eu sou o fundador da Associação Brasileira de Podcasters e, entendeu? Eu sou um dos primeiros podcasts no Brasil. É o que traduziu o conceito que vocês têm. Mas, pô, uma vez eu fui xingado, cara. Por escrito, choro. Uma rede de hotel, que eu não vou citar, foi na onda e lançou um podcast. Dizia que era um podcast. Aí eu entrei para ver e não tinha o link para você assinar, porque a premissa do podcast é que você tem que ter um link que você botava no teu MP3 player para te assinar, ele lê aqui debaixo dos arquivos. Essa é a premissa do que é um podcast, tá? Aí não tinha isso. Aí eu peguei, assim, para ajudar, né? Mandei um e-mail lá pro responsável e disse, olha, legal a iniciativa, né? Mas infelizmente tá faltando um detalhe aqui. Você tem que fornecer um link para mim poder assinar esse tipo de pessoa. Não, ele não é. Porque muita gente botava o quê? Botava o áudio numa página, com um playerzinho que tu clicava para ouvir e tava te chamando isso de podcast. Isso não é um podcast. Entendeu?
é um áudio na web. Tá? Aí a resposta veio assim, com 4 patas, né? Nossa. Não, juro. Aí o cara, né? E eu para dar autoridade, eu disse assim, olha, eu sou, né, eu sou fundador, né? Um carteiraço. Dei um carteiraço no cara para ele entender que eu sabia o que eu estava falando, não só qualquer um Zezinho que apareceu lá. E aí a resposta dele foi assim, enfia isso aí no... Te juro, foi bem assim. Aí eu levei um choque, né? Não esperava isso, né, cara? Aí eu escrevi, obviamente, para a rede, né? Mandei um e-mail para... Eu sei que foi para lá na direção... Aí eles me ligaram, mandaram e-mail para mim, depois me ligaram, pediram-me desculpas, obviamente, né? Me convidaram para ficar lá no hotel, cortesia, obviamente, né? A gerente do hotel veio conversar comigo, sentou no sofá, pediu desculpas novamente, entendeu? Em nome do presidente da rede, tá? Juro, e aqui é internacional, tá? Em nome do presidente da rede, tô aqui pedindo desculpas. Que massa. Aí eu achei, assim, legal da parte dela, né? E ele disse, ó, fique tranquilo que aquele rapaz não está mais lá. Nossa. É uma pena, né? Mas, olha que a gente tem que chegar, né? Eu fico assim, a gente tem determinado momento da nossa vida que a gente sabe mais. E é normal. E quando a gente aprende, por mais que você saiba, se você sente sempre que o seu copo está vazio, você vai sempre receber mais informação. Quando o cara tem noção que o copo já está cheio, enfia esse carteiraço aí. Não aprendeu. Ele podia ter usado a informação que tu deu, podia ter melhorado. Verdade. Exatamente. E melhorava um pouco. Quando tu me contou da história, eu fiquei impressionadaço, assim. Eu falei, eu preciso trazer o Ricardo aqui. Porque, cara, não tem como ficar... Eu vou ficar me sentindo... Aí eu tô me sentindo com síndrome do impostor aqui, sabia? Acredita ou não? Pois Ricardo, um cara nascido, um tubarão. Não tem muito... Ricardo, né? Não tem síndrome... Quando a gente quando a história aconteceu e tá ali para mostrar, esse sentimento ele tá enganando. Tem gente que quer apagar essa história aí, inclusive. Não consegue, né? Tem um certo grande podcast que veio da geração seguinte, né? Eu chamo de geração dos podcasts gritantes. Sério? Irritantes gritantes, né? Que eles usam galera, fica berrando o tempo todo, entendeu? Quer dizer, eu não tenho condição de ouvir o podcast, né? Que não é uma conversa, é uma gritaria. E eles tentaram, obviamente, eu até convidei eles, não vou citar nome para não... Convidei eles para participar do encontro de podcaster, né? Algumas vezes. E eles queriam palco, né? Queriam palco o tempo todo. Queriam... se eu não me engano, estava até pensando em... Acho que ninguém queria cobrar, inclusive. Nossa. E ninguém cobrava naquela época, porque todo mundo ia por paixão, por amor à causa, sabe? Aí eu disse assim, olha, eu respondi, né? Fiquei nele, né? Então, vocês não vão participar. E realmente, eles nunca participaram, sabe? E acho que eles uma certa dissidência. E eles sempre tentaram apagar, inclusive, os antigos, a mim, principalmente. Exatamente, a nossa história, sabe? Então, é difícil, às vezes, tu achar a sequência lógica de eventos da coisa. Geralmente, eles me apagam lá. Por isso que eu... Teve um livro, inclusive, que eles nem me mencionaram. Nossa, mas vocês mencionaram os outros? Fizeram mencionar os outros, mas a mim não mencionaram. Falaram que teve a BPOD, falaram que teve a conferência, mas o Ricardo Macari nem aparece lá. O livro, primeiro, se não me engano, o único livro na época sobre podcast no Brasil. Nossa. Aí eu fiquei sabendo, lá pelos bastidores, né, que meu nome estava lá e foi cortado. Quem fez a pesquisa fez direitinho, mas quem não queria botar tirou da... Foi um livro escrito em conjunto com vários podcasters. Primeiro que eu não fui nem convidado para escrever, já começa aí, né? Aí a Becunzi participou, o Sérgio Silveira também participou. O dele está no ar até hoje, o podcast dele. Sensacional. É um podcast bem doidão lá. É bem, ele fala o tempo todo assim, segura. Vamos mandar esse podcast para todo mundo assistir, porque tá todo mundo sendo mencionado. Não tá esquecendo de ninguém aqui, tu tá falando todo mundo lá de trás. E esse é interessante, Tinha né? um cara
que é na nossa opinião do grupo, era o cara que setou o padrão de qualidade, e ele era maravilhoso. Olha, eu sei que ele chegava a regravar o podcast dele várias vezes. Nossa. Se eu ouvisse um ruído da moto que passou lá no fundo, ele apagava e começava de novo. Ele foi praticamente, acho que antes de mim, ou junto comigo, fazer podcast, sabe? E aí, se tu me perguntar o nome... Tá, mas e como é que tu enxerga o papel do Código Livre na história dos podcasts? Como que tu, Ricardo, enxerga esse momento? Como disse tu, né? A gente influenciou, né? Não era nem a nossa intenção, né? Porque, como eu te falei, a gente não tinha nenhuma intenção. Ele foi orgânico, né? Começou comigo falando com aquele microfonezinho, um xixelentinho lá da barraquinha, com 3 microfones, uma mesinha, com nada a dizer, com um monte a dizer, com tanto a dizer que não cabia mais, né? Em 1 hora, 2 horas, né? A participação. A gente chegou, inclusive, a fazer, na época, e a Dena sempre vai me matar, sempre vai me criticar por isso. Eu não acreditei no YouTube. Juro. Porque o YouTube não tinha as ferramentas necessárias ainda. O YouTube não tinha live. E tinha uma ferramenta chamada Ustream. Ustream. E eles tinham. E aí tu transmitia ao vivo, tinha um chat. E aí o que eu fazia? A gente gravava ao vivo. Então eu publicava o link, mandava o link de algum jeito para as pessoas, né? E as pessoas começavam a entrar. Eu botava lá no blog, assista o nosso no Ustream, sabe? E acho que na época a gente usava o Twitter. Já estava com o Twitter, eu falava, olha, vamos começar a gravar, em 10 minutos está aqui o link, participe. E as pessoas entravam. E aí a pessoa dizia, é fulano de tal, eu sou aqui não sei de onde, tô ouvindo aqui, né? Aí a gente falava um negócio, a pessoa comentava lá, e eu dizia, o fulano disse, falou besteira, Adriano. A ideia do Pode Gravar é, com o passar do tempo e ganhar experiência, desse que vos fala, que não tem experiência, sempre teve muito no background, então é fazer lives mesmo, é trazer o comentário ao vivo, é estar aqui tá com suporte, vendo os comentários do pessoal, porque isso é importante. Vai ser um marco histórico. Sim. Que pode gravar. Vai ser. Né? E isso é importante, assim, tá se identificando com pessoas, né? E tá trazendo elas para participar. Então, esse é um dos pontos que eu vou acabar chegando lá na frente. Mas tu pode me crucificar, né, cara? Eu não acreditei no YouTube. Né? Isso pra mim... Eu ia ser um dos primeiros youtubers, cara, do Brasil. Eu não te crucifico porque eu tava lá. Tu tava lá também. Eu tava lá e eu não imaginava que ia tomar esse corpo que tomou. Eu também não. Porque eu olhei pro Orkut, o Orkut virou... Sim, sumiu. Né? Eu vou ser bem sincero, quando eu vi pessoas... Porque, querendo ou não, eu peguei toda essa mudança de geração e tudo mais. Quando eu vi pessoas se sustentando através do YouTube, eu me impressionei. Eu me impressionei num nível muito alto. Assim, falei, o YouTube tá pagando as pessoas, tá valendo mais pela... Como que saiu daquele comecinho lá de trás para agora? Nem podcast. Exato. Muita gente também não dava nada pro podcast. Falando em não dar nada pro podcast, como é que a mídia tradicional via vocês? Vocês apareciam no jornal local? A Globo nem falava. E hoje ela tem podcast. Sim. A Globo tentava chegar neles, eles... isso aí deve pensar a mesma coisa que eu pensava do YouTube, sabe? Mas algumas empresas começaram a dar atenção para isso. E o bom é que é o seguinte, lá fora, né, fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, né, que adoro copiar aqui, né, muitas grandes empresas começaram a adotar o podcast como forma de comunicação. Então isso foi chamando a atenção do pessoal aqui, né? Então o próprio Maestro Billy, ele produzia vários podcasts profissionais para Heineken, se eu não me engano. Acho que tinha uma marca de tênis também que ele chegou a fazer. Então, assim, o Billy é responsável muito por isso, pela profissionalização do podcast no Brasil. Imagina, o cara era um DJ, já, né? O cara era um... Renomado. Ele tinha um estúdio, então ele tinha 2
dois podcasts no ar, que é o AAA e o ADD, que é o antes, durante e depois, que ele tocava música só. Então, uma música antiga, uma música atual e uma música que ele achava que ia bombar. Depois ele lançou o AAA, que era só o flashback, né? Antes, né? E eu adorava ver aquilo, né, cara? E aí tinha um problema. Qual é o problema no Brasil que você ficar tocando música assim? Direitos autorais. Ah, sim. Aí, sabe que o Billy chegou e falou assim, vamos conversar com o ECAD, que é o órgão, né, que regula isso no Brasil. Aí eu falei, boa ideia, cara. Tá em São Paulo mesmo, né? Se diverte. Vai lá e conversa com os caras. Aí o Billy conseguiu algo inédito. Uma licença especial para podcasters. Tu pagava uma unidade, que é o CAD cobra por unidade, né? Pagava uma única unidade. E aí aquilo podia rodar o que você quisesse, desde que não tivesse cunho comercial. Né? Aí tu podia rodar à vontade. Até hoje mais ou menos funciona assim. Aí foi uma beleza. Né? Aí todo mundo começou a tocar música, porque a gente tinha medo de tocar música. Porque qual é o problema do podcast? Ele está gravado. Então, agora eles não estão olhando para isso, mas no futuro eles podem olhar e aí fazer uma cobrança retroativa. Então, era um grande medo de todo mundo. Aí, quando veio a licença, né, eu acho que foi o maior feito da BPOD, né, que a gente já tinha a BPOD. Aí, Billy, parabéns, cara, foi um negócio sensacional. E aquilo liberou ele, inclusive, e liberou todo mundo, né, porque a gente só tocava pod safe. Que a gente falava, né, POD, né, POD, safe, de seguro. Então, era um royalties livre. Exatamente, royalty free, né, então o próprio Adam Curry publicava várias músicas, a gente foi até, acho que até um site que tinha músicas pod safe, músicas seguras para tocar, então a gente só tocava aquilo lá. E tinha coisa muito boa, sabe? E tinha, inclusive, a gente começava, inclusive, a receber áudios vindos de bandas e coisas assim, uma pessoa mandava pra gente. A gente tocava música também no negócio, coisas diferentes, nada comercial, né? Tem até uma banda que é do Rio Grande do Sul, chama-se The Tones. Tracinho Tones, tá? Eles estão relançando agora, eles estavam 10 anos parados, estão voltando pro mercado agora, eu até estava vendo a divulgação deles. E eles me mandaram todas as músicas lá. Toquei isso, à vontade. E são músicas muito legaisinhas, cara. E assim, nossa, cara, que música legal. Isso aí. E eles tocam em rádio, coisas assim, né? Mas ela é mais do Rio Grande do Sul. Então vale a pena dar uma prestadinha na Detones. E o que mais te surpreende? Vindo tudo que mudou, o que mais te chama atenção hoje em dia? De podcast, né? Tu tá lá no começo, tu foi embrionário. E o que mais te chama atenção? É o volume? Eu acho que o podcast amadureceu, né? Tá bem maduro, tá profissionalizado, tá segmentado. Então hoje você não é mais aquele clube do bolinha e do TI, né? Quer dizer, hoje você tem podcast para falar de tudo. E eu acho legal, cara. Eu tenho um certo orgulho disso daí, entendeu? De participar dessa história, né? Eu vou dar um ponto que eu acho que te deixa com mais orgulho ainda. Pensar numa empresa que surgiu através de podcasts, que hoje bate de frente com a gigante Globo em transmissões ao vivo, que é a Cazé TV. Eles começam com transmissão de jogos de videogame e tudo mais, tal, acabam virando os grandes podcasters, né? E acabam fazendo, hoje eles estão tão grandes que eles têm como bater de frente com uma gigante do entretenimento que é a Globo. Então, tipo, se tu parar pra pensar, começa lá atrás contigo, vai influenciando. Nós temos hoje o Flow, tem o Podpah, tem o Cazé TV, que são... Cara, não tem nada a ver com o Globo, não é um estúdio com 150 milhões de câmeras. Hoje em dia, tudo bem, eles devem ter esses 150... Isso que eles começaram lá atrás. E começaram com essa mesma ideia, que tu foi embrionário e hoje tu... da ideia de trazer essa inovação para o Brasil, né? Que acaba... mas muita coisa acontece nos Estados Unidos, ninguém traz para cá e a gente acaba não sabendo. Verdade. Então acaba que tu foi o pioneiro aqui. Eu tô tentando ser humilde ainda, né? Não, mas eu como fã, né, sou obrigado a
te trazer para a realidade, que acaba influenciando A, B, C e tu chega... É uma sequência de eventos, né? É mais pra gente poder entender assim, em 2004, a Globo é única. Domina o mercado. Total. Tu não vai imaginar em 2004 que o produto que tu estás fazendo ali naquela região, naquele período de tempo, 2004, 2005, naquele período que tu tinha o Código Livre, que aquilo ali ia inspirar tanta gente, que ia inspirar uma empresa que não existia. Essa empresa cresce, evolui e bate de frente com uma gigante do mercado. Interessante. Eles com certeza, não com certeza, né, mas pode ser que no meio da trajetória deles, eles nunca escutaram o nome Ricardo Nem Macari. Código Livre, nem Código Nem Livre. Código Livre, nem nada. Só que alguém que inspirou eles escutou. Isso que é legal. Alguém que escutou eles, eu não tinha noção. E eu não tô falando nem só do Código Livre, né? Como eu te falei, a gente tinha o Escriva Café. Obrigado. Tinha o Ed Silva, né? Podcast dele. Tinha o Ed Braca. Tinha o próprio podcast do Mestre Billy, né? Então a gente tem o Sérgio Vieira, tá? Também teve vários outros podcasts lá no início que sumiram, obviamente, né? E, quer dizer, é um conjunto de pessoas e de ações, né? Que foram embrionários, né? Não é só o Ricardo, né? É um monte de gente lá. É que né? eu cito o Ricardo, que está aqui representando todo esse pessoal que inspirou quem me inspirou. Exato. Fala, galera! Essa tribo, esse pessoal que estava ali nesse começo, eu tô aqui com quem acabou vendo toda essa galera, conhece nomes, conhece pessoas, estava junto, estava do lado. Não tem como não trazer e pensar dessa maneira, que tipo, poxa, hoje em dia temos empresas gigantes, o Flow movimentando, olha, teve anos aí que eles bateram recordes aí de faturamento no Brasil, ultrapassando diversos canais tradicionalíssimos, então... Você sabe como às vezes, acho que até quem estava lá não acreditava, tem uma historinha muito interessante. O Danilo Medeiros gravou um podcast com a namorada dele. Eu ouvi, tá? Eu baixei, obviamente, né? Que tinha que ser, né? E era um papo dele com ela, cheio de intimidade. Obviamente, depois que ele se tocou, acho que ele tirou do ar. Estão ouvindo isso? Nem ele acreditava que ninguém ouvia aquilo. Ele falou, vamos botar aqui. Ninguém vai ouvir isso. Daqui 10 anos a gente escuta. E o cara deu origem, e o podcast dele deu origem ao dia do podcast no Brasil. Sério? Né? Que o pessoal fala, né? Mas ele mesmo diz assim, gente, eu mesmo, eu não boto certeza nessa data. Porque o pessoal foi procurar o primeiro podcast, o primeiro episódio no Brasil, né? Que foi o Danilo Medeiros, com Digital Mind, obrigado, né? Aí eles olharam lá a data da publicação. Mas o próprio Danilo disse, gente, isso aí pode não estar certo, tá? Porque eu sei que a gente mexia, isso aí era muito, eu perdi, botamos de volta, alguma coisa assim. Então, eu sei que acabou ficando aquela data e assumiram isso. Como a primeira publicação de podcast no Brasil, aí virou o dia do podcast, né? Que é 4 de outubro, se eu não me engano, né? Acho que é. Por favor, aí, nossa técnica. O Simon. Se eu não me engano, é 4 de outubro. É que eu sou péssimo, te falando, com nomes, com... Alexa. 25 de outubro? 21 de outubro. Ó, tu vê? Deixa eu ter errado, bem errado, viu? Eu vou dar o microfone pro Simon participar. Na próxima? Pega o sem fio e bota ali. Na próxima eu vou trazer ele pra mesa também. Olha como é que vai ficar lá. Quem vai ficar lá? Vou ter que trazer os cabos aqui. E que essência, os valores que tinha naquela época lá que lançou e que tu acha que foi se perdendo do podcast? O que era essencial que tinha no começo para vocês idealizaram como essencial no podcast e com o passar do tempo se perdeu? Ter amor por aquilo, né? Gostar daquilo, fazer por paixão, sem nenhuma motivação econômica. Claro que isso é uma visão utópica. Sim. Não tem como você se manter no ar. Você tem gastos, você tem custos envolvidos nisso. Você tinha que hospedar isso aí num site. Inclusive eu criei um projeto chamado Podcast Brasil,
que a gente hospedava os podcasts, pra você ter uma ideia. É de graça, entendeu? A gente teve muita gente hospedado lá. E, infelizmente, com o tempo, eles foram podfade, que a gente chama, né? Foram desaparecendo. Mas esse é o quanto eu queria incentivar essa mídia no Brasil. Então, e não cobrava nada por isso. Né? Desde que não tenha intuito comercial, fica à vontade. Tinha um espaço limitado, aquela coisa toda, mas estava lá, sabe? Então, é isso que eu sinto, né? Que se perdeu isso, essa essência da gente se comunicar sem barreiras, né? Se comunicar sem ter um rabo preso, né? Sem nenhum, tipo assim, não posso falar disso porque vai ferir o patrocinador, entendeu? Que infelizmente é uma coisa que acontece com as mídias tradicionais. Sim. Então a ideia era isso, é ter essa liberdade de comunicação, que era o nosso slogan, liberdade de comunicação. Mas era assim, cada um tem seu caminho, cada um seguiu o seu caminho, né? O cara que era muito bom, que eu até pouco tempo, acho que ainda estava no ar, é o Alexandre Sena. O Alexandre Sena é um jornalista, Alexandre Sena Podcast, e ele fazia um negócio muito bem feito, muito bem produzido, e era, digamos assim, o jornalista do pessoal, né, do grupo, né? Então foi bem legal. Então, e eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu sei a resposta, mas se eu pudesse voltar no tempo, qual decisão técnica ou criativa tu teria mudado? Botava tudo no YouTube. Não perderia nada, né? Porque o Willstream morreu e eu perdi todo esse histórico, né? Que a gente teve de conversa, de episódios, né? A gente não tem mais nada disso. Então a minha grande frustração da decisão que eu tomei foi essa, de não ter acreditado no YouTube, né? Então, mas em outros, além disso, acho que mais nada. Sim, eu acho que... porque foi, realmente, vocês foram pioneiros, influenciaram muitas pessoas, e a única coisa que faltou ali, que a gente vê hoje em dia, né, que hoje em dia, depois do trabalho pronto, né, é muito fácil a gente falar com quem que poderia ter sido mudado, mas lá atrás, se botasse no YouTube, a gente tinha um registro até hoje dessas... E hoje teria teria uma entrada financeira também, né? Sim. Teria isso também. Então, que é uma coisa que todo podcast naquela época sonhava em ter, entendeu? Quer dizer, fazer uma coisa que eu gosto, e todo mundo sonha com isso, fazer uma coisa que tu gosta e ser bem remunerado. Né? Sim. Então, era uma coisa que ninguém fazia, ninguém conseguia isso, né? Eu acho que talvez o Scriba Café, se eu não me engano, acho que de alguma forma conseguiu alguma coisa. Mudou pro YouTube. Não, ele não mudou pro YouTube, mas dentro do podcast dele... Conseguiu faturar. Ele lançou o Christian Gurtner, né? Ele lançou um livro, inclusive, mas hoje ele está na carreira de piloto de avião. Pra ter uma ideia. Que massa. Pilotando avião por aí, pelo Brasil. Avião comercial. Comercial? Quero um sonho dele. Sensacional. Ele sempre comentou comigo. E ele foi lá, virou PP, né? Piloto privado, né? Continuou fazendo horas e agora virou piloto comercial. Mas que sensacional. Que networking também, né, Ricardo? Pô, mas é um piloto de avião, maestro Billy, todo aquele... Mas é um networking absurdo, bastante né? Gente aí. Isso que é um cara introvertido, que não consegue... que se considere introvertido, né? Imagina se fosse extrovertido. Se fosse extrovertido, estava apresentando o Domingão. Não. Mas se fosse extrovertido, já estava. Não tinha como fugir, né? Mas aí, então, esse é o detalhe. A descentralização, né? Isso é uma coisa que a gente batalhava bastante, né? Que tu falou, inclusive, um cara de Tubarão lá no começo, né? Imaginava isso, né? Então, a descentralização da informação, de não ser um hub Rio e São Paulo, sabe? De você de Tubarão tá fazendo conteúdo e o conteúdo tá chegando no mundo. Então, esse era o nosso maior desejo com o podcast, sabe? De você não ter essas amarras, né? Ou não ter que se mudar, por exemplo, para São Paulo para você aparecer, né? Porque, claro, você pega lá o Billy já mora em São Paulo, era mais fácil. Então, quer dizer, isso é meio injusto, inclusive, né? Quer dizer, aonde você nasce define
né, as possibilidades que você vai ter de crescimento. Então, Sim. o podcast é uma coisa que te libera para isso, né? Ele é democrático. Sim, exato. É a forma de comunicação mais democrática que existe. Que aí tu chega lá, e claro, e aí você tem YouTube com os videocasts, né? Que aí eu diria que é Uma evolução. eu não diria que é uma evolução, porque eles não são podcast, eu insisto nisso, né? Uhum. É um videocast, né? Mas é uma derivação, né? É uma derivação, né? E aí também proporciona isso, apesar de que você está dentro de uma plataforma, né? E o YouTube controla muito, né? Você tem muitas políticas, então, por isso que é uma derivação, por isso que não é podcast, que o podcast é isso, é para ser livre, né? Respeitando, obviamente, as leis do país, entendeu? Os direitos das pessoas, né? Você pode fazer o que você quiser dentro de um podcast. Sim. Vou fazer um podcast sobre ronco. Ronca? Pois uma hora. Entendeu? Se alguém quiser ouvir isso, você vai ter 24 horas de o ronco. ronco, né? Você vê, você tem a ASMR, né? Sim. O negocinho de sons, né? Você tem podcast ASMR, como você também tem, exato, né? Isso aí, exato. Sonzinhos, né? Para relaxar, né? Por exemplo, tem uma variedade infinita de temas, né? Que você pode explorar. Então isso é maravilhoso, entendeu? Por isso que eu ainda sou apaixonado pelo podcast. Eu particularmente me inspirei muito com um modo de visão de empresa, porque eu estou gerando valor. Eu posso trazer aqui para o nosso estúdio, né, que é um estúdio de gravação, alguém que, poxa, está a fim de empreender nessa área, está a fim de viver disso. E ele vai conseguir viver disso, ele não vai precisar comprar todos os equipamentos, todas as coisas, ele vai começar a investir no seu podcast, num valor, tem que investir alguma coisa, mas não precisa ter tudo, não precisa estar com todas as coisas prontas. Quando a gente se conheceu, e tu te apresentou, que tu tinha um estúdio de podcast, o olhinho brilhou assim, né? Falei, caramba, olha onde isso chegou, né? Eu só imagino. Tem um estúdio de gravação de podcast em Tubarão. Eu, na hora, né, acabou o evento, fui falar contigo, né, falei, cara, quero saber mais desse cara, né, e aí a gente começou a conversar e tal, falei, cara, que coisa sensacional, né, que você tem o teu próprio, você tem um espaço para quem quer entrar nisso, né, e eu recomendo, né, para todos, né, então, a não ser que você seja muito introvertido. Introvertido a gente desliga a câmera e grava só áudio. Eu tenho um podcast de áudio aqui que vem gravar. É de terror. Ele Sério? Histórias. Ele é um imigrante venezuelano. Ele vem aqui contar histórias de contos, né? Que acabaram acontecendo no país dele ou na América Latina, que são essas fábulas, esses contos que acabaram acontecendo. E ele vem aqui e grava só a parte de áudio, ele não liga a câmera, só grava com o microfone. E é muito bem editado, é publicado. Contos, eu botei esses dias atrás, eu vou ter que pegar. Não só eu que esqueço as coisas. Não, eu não lembro. O cara tá produzindo aqui, não lembra, imagina. Se eu não tenho o iPad, se eu não tenho o celular, eu terceirizei a parte de memória do meu cérebro. Eu terceirizei, de verdade. Mas, então, voltando lá, e assim, eu fico assim, feliz, sabe? Que você tenha iniciado isso aqui. Te dou meus parabéns pela iniciativa, pela inovação. Você está inovando. Muito obrigado. Dentro do mercado em Tubarão. Mas essa visão de empresa é visão de tipo assim, tá tentando fazer diferença para o mundo, tá tentando de alguma maneira, tá entregando algo de valor, não tá só entregando por entregar, não fazer um podcast só para ganhar dinheiro, mas para mudar a vida de pessoas, para às vezes trazer uma história de pessoas que estão aqui na cidade, eu vou entregar valor para isso, hoje, por exemplo, eu me sinto entregando valor, me sinto honrando essa história do podcast. Quando a gente conversou, eu falei, poxa, eu tenho que entregar esse valor, porque isso tem que ficar registrado. Eu conheço, o pessoal daqui da região conhece, o pessoal que conhece o Ricardo sabe dessa história dele. Não deve saber. Às vezes não vão saber e vão se surpreender hoje. Então, tipo, eu estou entregando esse valor. A ideia é procurar exatamente isso. Na minha visão de empresa, né, minha visão empreendedora aqui, não necessariamente
tem o cunho comercial, óbvio que tem que ter, porque toda empresa vem para isso, né? Então a gente acaba investindo e tudo mais, só que não só com o olhar de tipo remuneração, o olhar de entregar valor para a cidade. Tá entregando essa questão de valor, tá entregando histórias que existem aqui e que ninguém vai contar. Não é para a cidade, é para a mídia. Isso. Você está entrando na história do podcast também. Sim. Você virou uma linhazinha ali, pelo menos. Exatamente. Essa é a ideia. Tubarão tinha o Pode Gravar. Era o primeiro estúdio de gravação de podcasts, né, em Tubarão. Se bobear não é o primeiro, eu acho que tem mais, eu vi aqui na cidade já antes, mas esses não são comerciais, esses têm os dos seus programas. Então não conta. Acaba tendo outros, e não sei se foi porque a gente abriu o Pode Gravar, mas até acredito que, eu vou falar aqui de concorrentes, mas não tem problema, acho que a Unisul TV também tem podcast, tem um podcast, não sei se em Tubarão, se no Capivari, que também tem que fazia o podcast próprio, também tá alugando e tudo mais, mas não sei se foi por causa do Pode Gravar que eu comecei a descobrir que isso existia, ou se eles já existiam e eu não sabia. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eles são maiores que eu. Todos eles são maiores eles já tinham seu próprio podcast há muito mais tempo. O meu é o 8º episódio do Pode Gravar, né? Então, tipo, eles já têm os podcasts deles há muito mais tempo. Isso não quer dizer nada. Acho que o podcast, o Código Livre teve o quê? 40, se não me engano, 50? Em toda a trajetória dele, né? O último foi o 24 Horas. Porque aí eu descansei. Deu. Muita gente achou que a gente ia voltar depois disso, né? Porque a gente já estava meio ensaiando... Enfim. Vamos continuar, porque a gente não tinha mais tempo para fazer aquilo. E ele consumia cada vez mais tempo. E eu não queria entregar nada assim ruim, sabe, para o nosso ouvinte, né? E aí, quando veio a ideia do 24 Horas, eu falei, cara, isso aí vai ser um excelente season finale, entendeu? Tchau, né? Não foi sair a francesa, saiu na porta da frente. Pisando forte, né? Ó, tá aqui, ó. Esse é o nosso legado. Agora faz igual que eu quero ver. Faz o de 24 horas e também. Aquele podcast lá, acho que até fizeram, acho que se eu não me engano. E aí chegaram a audácia de dizer que era o primeiro. Óbvio, né? E agora, vamos pegar todas essas experiências aí e vamos pensar assim, hoje o Billy tem a sua empresa de podcast? Não, ele tá na Alemanha e ele tem um estúdio de gravação. Ele trabalha hoje com música, inteligência artificial e na música. Que massa! Ele cria músicas totalmente usando inteligência artificial. É sensacional. Eu tenho escutado eu sou muito fã de rock, né, e tudo mais, e eu tenho umas versões de anos 50 das músicas tradicionais. Eu procuro no Spotify Fake Music. É o nome da trilha, o nome da playlist. E, cara, só os rocks que a gente conhece, mas com uma roupagem de jazz. Muito bom. Welcome to the Jungle in Jazz. Tem o Welcome to... Eu tava estudando essa tarde. Eu tava estudando Welcome to the Jungle in Jazz. É muito bom, no nível muito alto, isso só com inteligência artificial mesmo. Com certeza, alguém na história foi lá e fez, mas não gravou, não publicou por direitos autorais e tudo mais, né? Esse do Fake Music, como é IA, entra tudo. E tá entrando... E tem site, né, que você dá uma história e ele cria uma música pra você. O Suno faz isso muito bem, o Eleven Labs faz isso muito bem. Suno, eu usei isso aí. O Suno é muito bom, o Suno é muito bacana, eu já usei algumas vezes também pra fazer algumas coisas particulares e tal, é muito legal, muito bom. E o Ricardo, como é que ele veio desse ramo aí? Hoje o Ricardo pensava em estar na vanguarda da comunicação ou começou a investir em viagem? Como é que começou isso? Sonhos. Tinha um sonho. Né? Meu primeiro sonho, acho que era ser veterinário. Acho que se eu perguntar para uma criança, muitas delas vão dizer que era ser veterinário. Sim. Né? Depois era ser piloto de caça. Sonho de criança. Né? Mas aí tu vai crescendo aquela coisa, aí eu descobri que eu não consigo ver sangue.
E nem ninguém sofrendo, né? Ah, não dá. Não vai dar para ser veterinário. Piloto de caça, não dá. Tá muito longe o negócio, né? Aí, eu sempre gostei de viajar, essas coisas assim. Eu tinha um sonho, desde que eu tinha, sabe, 18, 20 anos. Né? Ter uma agência de viagem, alguma coisa assim. Só que aí a vida vai te levando, você vai dando um passinho de cada vez, e quando tu vê aquele sonho que estava aqui, ele vai para, né? Você vai totalmente oposto a ele, né? Aí quando eu cheguei lá pelos meus quase 50 anos, né? Eu tava cansado daquilo que eu estava fazendo, assim, tá na hora de me reinventar, né? Que antes tarde do que nunca, né? Tarde do que mais tarde. Aí eu tive a brilhante ideia de ser agente de viagem praticamente durante a pandemia, né? Praticamente. Brilhante ideia. Quando ninguém mais está viajando, eu resolvi investir naquele sonho, né? Ok, né? Vamos fazer. Seja o que for, né? Vamos lá e vamos fazer, né? E foi o que eu fiz, né? Aí a gente está no ar hoje aí, com a Macari Travel, né? Focado no público 50 a mais, que sou eu, né? Praticamente, né? A gente tem um nicho de mercado, né? Nosso público é interessante, foi tudo orgânico, né? Que nem o Código Livre. Eu não fiz um plano de negócio, não fiz nada, cara. Vai ser o que vai ser. Entendeu? Se também não der certo, também não deu, né? Não foi minha primeira empresa, talvez não vai ser a última, né? Eu já tive loja de antena parabólica aqui em Tubarão, né? A gente instalava antena parabólica, pra ter uma ideia. A hospedagem de website está no hoje, tá no ar até hoje, inclusive, a Brasil Voos, né? Metida podcaster, né? Essas coisas assim. E aí, toda a minha carreira, minha vida de TI, né? Consultor de TI até hoje ainda. E aí eu falei, cansei disso aí, porque TI é um negócio estressante, quem lida com isso sabe, né? E a minha esposa, inclusive, adora me chamar de suporte do inferno. Juro. Que ela chama pra alguma coisa, eu olho pra ela assim, tu não fez isso? Não. Suporte do inferno é muito bom. E assim, né, como já leva muita lambada, né, já tu fica se segurando para chamar o suporte, né. Aquela que o suporte vir, vai dar uma, né, cara. Aí ela assim, tá, Ricardo, me ajuda, por favor. Aquela vontade. A melhor coisa é quando pede pra... Não tá funcionando. Nós chegamos do lado, apertamos o botão, funcionou. Não, tu fez isso aqui? Funcionou. Não. Tá bom. Aí eu ainda peço suporte para ela, né? Aí a gente resolveu. Aí eu olhei para ela assim, Adela, o que tu acha de a gente abrir uma agência de viagem, né? Ricardo, não sei, né? Não entendo nada disso, não sei. A gente gosta de viajar, Luiana. A gente é super viajado já, um monte de gente já pergunta pra gente dicas e tudo mais, o que fazer. Tá na hora da gente capitalizar em cima disso também um pouquinho, né? Não ficar só dando o nosso conhecimento de graça, né? Isso né? Vamos em frente. Né? É bom ter alguém que te apoia sempre, né? Aí, primeiro a gente abriu uma franquia, a gente foi franqueado de uma empresa. Tá? Uma franquia pequena de turismo, que é do Nordeste. E foi bom, ela me deu bastante, porque não é só saber viajar, tu tem que saber como a coisa opera, né? Os acessos, o que fazer, o que não fazer, né? Os erros que não deve cometer. Então esse know-how veio, né? Mas aí aquilo estava me prendendo muito, porque eu sentia que eu não conseguia fazer o que eu queria, né? Eu queria coisas diferentes do que eles estavam oferecendo. Então eu cheguei num acordo com o dono da franquia na época, e ele me liberou para abrir minha própria empresa. E foi muito legal em relação a isso, né? Não é todo mundo que faria esse tipo de coisa, te liberar. Inclusive no meu contrato estava dizendo que eu não podia, uma causa de não competitividade. Por 2 anos eu não poderia trabalhar na área. Ele me liberou dessa cláusula. Inclusive. Que massa. Foi muito legal. É Deraldo Viana. Cara, obrigado, Deraldo. Aí é a Turismo You, a empresa. Até vou citar, porque, né, me ajudou muito, né? E dali a sementinha da Macari Travel, né? E aí eu pensei, tá, vamos criar então nossa empresa. Que nome vai ser? Nós pensamos em tudo quanto é coisa, né?
viagem, não sei o quê, coisa linda, né? Top, não sei o quê. Aí eu falei, tá, mas são marcas, né? Será que isso vai resistir ao tempo? Porque tem muita coisa hoje em dia que talvez não vai resistir ao tempo, né? Sei lá, cara, tu olha aí essas agências de viagem que tem, né? Parece que isso aqui parece que não vai aguentar. Aí eu olhei para os grandes players, né? Você tem a Abreu Viagens, é um sobrenome, e é uma das agências de viagens mais antigas do mundo, sabe? Acho que é meu Deus, cara, acho que é da década de 70, se eu não me engano, uma coisa assim. Nossa. Ou mais até, o nosso técnico está lá, nosso assistente faz assuntos aleatórios lá, quando é que foi criado a Abreu. Aí eu li, entendeu? Todos os grandes players, né, do mundo, inclusive, eles têm esse branding de... Tu sabe, já descobriu? Foi fundado em 1840. Olha Meu isso, Deus. 1840. Os caras estão aí até hoje. Quando eu viajava de tuk-tuk. Aí aquilo Em Portugal. em Portugal, exatamente. E tá no Brasil também, em vários lugares. Aí eu olhei assim, cara, aí eu olhei assim, Abreu. Tá, legal, é um sobrenome, né? Falei, então, vou pegar o meu sobrenome, muita gente já me chamava por Macari, me chama de Macari, e vou adicionar um negocinho, né, ali depois, né? Eu pensei, viagens, tá, mas e se eu quiser abrir empresa, pensei lá na frente, né? Se eu quiser abrir empresa fora do Brasil, né, ou fora do, né, travel, né? Vamos botar um negócio em inglês, pra ficar chique, né? Travel. Ia ser viagens, Macari Viagens, né? Falei, não, muito simples. Né? Vamos dar um nome mais pomposo para a pessoa achar que eu já sou uma mega corporação. E ainda sou MEI, ainda, né? Tem esse detalhe, né? Somei ao meu nome. Sou MEI. Ao meu nome, o Travel. E deu tudo certo. E é uma coisa que, no fundo, não deveria, porque eu até sou contra essas coisas, de usar coisa em inglês, né, nas coisas. Né? E muita gente não sabe, porque em português era travel. Tem uma tia minha que até hoje assim, e aí, como é que tá a travel? Juro, cara. Eu tia, não é travel, é travel. Isso aí eu não sei falar, né? E como é que influenciou esse mundo de comunicação digital para criar essa... O que teve de coisas que tu aprendeu lá no podcast e tudo mais, e que trouxe de expertise para essa parte? A parte de comunicação, a parte de... Não sei, cara. Eu sei assim, já tô com mais de 50 anos, né? Eu gosto de falar para até minha filha, olha, eu tenho mais de meio século de experiência nessa vida. Né? No caso, meio século, né? Eu acho que a gente vai ficando velho, eu acho que a gente vai ficando até mais, acho que intolerante, né? Mais ranzinza, né? Eu não tenho muita paciência hoje para ficar atendendo gente que eu não conheço, sabe? Apesar de que não deveria ser, porque você, por exemplo, era uma pessoa que eu não conhecia, entendeu? E eu estava um passo de você, e qual o problema, né, de dar esse passo e de repente ter mais um amigo, né? O Simon era uma pessoa que eu também não conhecia, né? E agora é mais alguém que tá na vida também, né? Então não deveria ser assim, né? Sim. Mas eu não sei, é um negócio, acho que, sabe, de uma certa intolerância que eu não tenho mais paciência. Então quem lida com esses atendimentos hoje é minha esposa, é a Adriana, e eu fico mais no background. Eu faço a parte administrativa, financeira, né? Tenho as ideias, eu sou visionário ainda da empresa, né? Inclusive eu tô com uma ideia que eu quero botar em prática aí, de criar coisas mais focadas para a nossa região, que acredite ou não tem, tá? É muito difícil hoje você, por exemplo, se você tá no Paraná ou tá na Bahia, você chegar e comprar um pacote para Santa Catarina, que não seja ir para Beto Carreiro. Nossa. E sabe que eu tava falando com a Suzana ali da City. Quando eu conheci ela ali e tal, e a gente trocou uma ideia muito bacana ali no começo, e eu tava falando pra ela, poxa, é pouquíssimo explorado o turismo aqui em Tubarão. Não só Tubarão, no estado? O estado em si,
beleza, mas em Tubarão a gente tem uma coisa que lá fora não tem. Quando São Paulo e tudo mais. Quem mora em São Paulo leva quanto tempo para chegar numa praia? E quando tu chega em Ubatuba, que é... minha família também tem parte de família lá, então eu conheço um pouquinho de Ubatuba e tudo mais. Tu vai no mercado e tu volta pra praia, tu leva muito... Imagina, tu tá em uma casa alugada na cidade da praia. Tu vai no mercado, tu volta pra casa pra ir pra praia, tu leva 2 horas. A quantidade de gente que tá na praia. Sim. Então eu tô muito mais perto em Tubarão de qualquer praia Sim. do que quem tá na praia em Ubatuba. Tubarão é estratégico a localização. Só que pouquíssimo explorado pelo turismo. Então, tipo, eu acho que nós devemos ter muitas excursões aqui para Tubarão, para baixa temporada, para alta temporada, porque nós temos as pessoas que ficam aqui hospedadas, aqui nós temos o melhor da hospedagem, o melhor do entretenimento da região, é o melhor. Melhor hospedagem, melhor entretenimento, melhor uma porrada de coisa, e tu sai aqui de ônibus e vai pra serra, conhece a serra? Tem, Tá, 1 hora. pertinho. 1 hora é o que o cara leva... 1 hora é o que o cara leva em São Paulo para chegar da Zona Leste, Zona Sul da Zona Norte. Então daqui a gente leva 1 hora para chegar na serra. Tu leva 15 minutos para chegar numa praia, para chegar na cidade da praia, que é Laguna. Tu chega em 20 minutos, chega numa praia em Jaguaruna, de ônibus, de excursão e tudo mais. Tem águas termais aqui do lado. Em Tubarão tem água termal, em Gravatal tem água termal, né? Sim. E tu tens ótimas acomodações. Então, só que pouquíssimo explorado, não tem pacotes para conhecer, no caso, a Serra Mar. Forte. Isso é uma coisa que eu estava conversando muito com quem eu estou discutindo essa ideia, né, de fazer roteiros para cá, né? A gente precisa de infraestrutura, de atendimento ao cliente, de atendimento ao turista, sabe? Acredite ou não, ainda é bem fraco isso, sabe? Então, como é que eu vou trazer uma pessoa para fazer parte disso daí, desse roteiro, desse grupinho, se a hora que a gente chegar no lugar, o lugar pode até estar fechado, sabe? Ou se acontecer um problema, a gente não sabe como resolver esse problema. Porque isso é importante quando você monta um pacote, um roteiro, sabe? Você tem que prever todas essas coisas. Então, quer ver, eu até dei um exemplo hoje. Algumas vezes tu vai naquele centro de atendimento turista, que muitas vezes tem nas estradas aí, às vezes tu vai lá e tá fechado. É comum isso aí. Então, como é que tu vai, sabe? O que eu vejo é isso. A gente tem muito marketing. Santa Catarina, inclusive, está colhendo os louros disso, daquele marketing que foi feito durante décadas, tá? Mas não tem produto. A gente não tem o que apresentar. Falta isso, sabe? E aí é claro que a gente tem que chegar e dizer, mas por que isso? Né? Quem é responsável por isso? Claro que são políticas públicas. Né? Mas a gente tem que ir em Tubarão aqui, tá procurando alguém para poder transformar Tubarão numa cidade turística, num polo turístico. Porque a gente tem um polo comercial gigante em que as pessoas podem vir para cá para fazer compras. Tubarão é um polo médico. Um polo médico, para vir para cá também para ser atendido. E também, por que não conhecer as belezas naturais da nossa região? Porque a gente também está muito perto do Morro dos Conventos. Não, tem muita coisa aqui perto. É muito perto. Tubarão é estratégico. Super estratégico. E a gente tem... A gente tem um aeroporto aqui do lado. Jaguaruna. Isso. Começa aí. Daqui você pega um voo, você está em São Paulo, em 40 minutos. Quer dizer, se alguém que vem do Nordeste pegar um voo até Guarulhos, chega aqui. Mas tem poucos voos. Mas o próprio paulista, gente, o próprio paulista, ele vai se encantar com a nossa região de tal maneira que ele não vê lá. Só que assim, ó, eu vou fazer aqui a meia culpa. Tu sai daqui, tu vai para Gramado, que é a Serra Gaúcha, estrutura. Tu sai de São Paulo e tu vai para Campos do Jordão, estrutura. Isso. Tu vai para nossa serra, poxa. Qual estrutura? Não tem estrutura. E tu vai ali, tu vai caminhando para Lages, tem aquelas cidades que são, nossa, bem judiadas, assim. Parece... Bom Jardim da Serra, do Piscina. Tem uns lugares que assim, tu se sente até numa semi-favelinha, assim. Tu olha assim, tu fala assim, como tá degradada essa região. E, poxa, tu vai para São Paulo, tu vai ver a serra... Acabei de falar Campos do Jordão. Sim. É feia. A serra, a subida, muito feia.
Mas chegar lá em cima... Natural? Mas chegar lá... Beleza natural não tem, mas beleza artificial... Tá lá. Nossa, tem isso tudo a teu dispor. Tu vai pra Serra Gaúcha, é bonita, e tem também um ótimo atendimento. Que falta esse cuidado de ter um corredor turístico que seja... Porque isso é normal. Tu vai num lugar, é feio, não quer, não pode. É isso. É normal isso. Sabe? O ser humano é assim, né? Então, muitas vezes tu vai em cidadezinhas, né? E aí tu olha assim, que cidadezinha bonitinha, né? Tudo floridinho, com árvore, casinha bonitinha, pintadinha. Né? Aí tu quero saber mais sobre isso, né? Vou dar uma olhadinha nisso, isso te chama a tua atenção. A gente tem que ter mais isso. Agora eu vou voltar aqui pro nosso assunto do Macari Travel, porque eu quero fazer o merchan, né? Ah, tá, obrigado. Quais são os diferenciais da Macari Travel? Eu, Ricardo? Mas, poxa, não vou ser atendido pelo Ricardo. Você pode ser atendido pelo Ricardo. Peça para falar com o Ricardo. A questão é, você tem que ter diferenças, né? A primeira diferença, acho que é isso, é a personalidade, né? É o você. Eu não falo com a galera, eu falo com você, né? Então você chega lá, você vai ser atendido. Eu diria que a gente estende sempre o tapete vermelho para quem chega. Tá? E você vai ter um atendimento realmente humano, diferenciado, né? De a gente tentar entender realmente você, qual é a tua necessidade, qual os teus sonhos, porque viajar a lazer, você está mexendo com isso, são sonhos das pessoas. Eu tenho um sonho de ir para Paris, eu tenho um sonho de ir para Roma, eu tenho um sonho de ir para Los Angeles, sabe? Então, começa aí, é um sonho, então você tem que tratar isso com muito carinho, você tem que dar muita atenção para esse sonho da pessoa, porque a hora que ela realizar esse sonho, como ela quer, ela vai ser feliz. É isso que a gente quer. A gente quer que o nosso cliente se sinta feliz. Só que a felicidade é algo efêmera, né? Né? Tu vai ter momentos felizes. Momentos felizes. Mas a gente vai trabalhar incansavelmente para te trazer esse momento, essa felicidade, sabe? Se acontecer um problema, você não tem que lidar com 0800, não ser mais um, não ter que repetir a hora que passar pro outro, a hora que cair a ligação, né? Fala, tá lá, né? Aí o pessoal, não é comigo, deixa eu passar pro setor. Pim, caiu. Liga de novo. Passa de novo para aquela. Não, você fala com a gente, né? Vai dizer, olha, cara, né? O cara do transfer não apareceu. E agora? Não tem problema. Deixa eu tentar contratar o pessoal, né? O pessoal tá atrasado, alguma coisa, daqui a pouco eles vão estar aí, fica tranquilo. Ou, o pessoal não vai, desapareceram. Aconteceu já. Sabe o que eu fiz? Chamei um Uber Black, mandei um Uber Black lá para ele, não se preocupa, tô mandando o Uber te pegar, só informa esse código aí pro motorista, ele vai te levar lá pro teu hotel. Fica tranquilo. Essa é a diferença. Sabe? A gente se coloca no lugar do nosso cliente. O que eu gostaria que fosse feito, o que eu gostaria que fosse resolvido com toda a atenção, né, com todo carinho, não dizendo assim, vamos ver o que dá de fazer. Não, sabe o que eu quero ouvir quando alguma coisa, né, peço alguma coisa para ele? Deixa comigo. Boa. Deixa comigo. Sabe? Então, como é que encontra a Macari Travel? Você pode procurar no nosso site, Macari Travel. macaritravel.com, tá? A gente está lá. Nosso site tá meio assim, tá passado. Eu tô com dificuldade de botar um novo site no ar. Tá? A gente está no Instagram, Macari _ né? Tá assim embaixo, né? Travel, TRAVEL. Tá? A gente está no Facebook também, mas a gente não dá muita atenção lá pro Facebook. Todo mundo tá assim. Tá todo mundo migrou pro Instagram, a gente tá lá só postar, né? A melhor forma é entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, tá? O WhatsApp tá no nosso site, então um cliquezinho lá, pum. E na bio do Instagram também deve estar. Tá, lá a gente tem o Linktree,
sabe? Que faz tudo. Desamigação, né? Que aí você clica lá e tem um site, tem Instagram, WhatsApp. tem o nosso WhatsApp, formulário de contato, que é melhor porque aí você tem escolha, né? Tem solicitação de orçamento. Então a gente está lá à disposição de quem quer viajar bem, com segurança, e ser bem atendido. Esses são os nossos diferenciais. Então, eu vou partir para um bate-bola aqui no final, umas perguntas rápidas, nós estamos chegando no final, nós vamos trocar umas perguntas rápidas, e são poucas perguntinhas, e nós vamos encaminhar para o final. Então, vou fazer algumas perguntas para ti, vou pedir para te deixar uma mensagem para quem está ouvindo, principalmente para quem é fã de podcast e está afim de fazer o seu podcast. Podcast temático ou aleatório? Aleatório. Aleatório. Viagem, Brasil ou exterior? Sempre para fora. Sempre para fora. Você vai ser melhor atendido, vai ter infraestrutura. E precisa viajar, fala com quem? Fala com a Macari Travel. Agora eu vou pedir para te deixar uma mensagem, principalmente para quem é fã de podcast ou tá afim de fazer o seu podcast, porque tu foi um dos pioneiros. Deixa uma mensagem, porque lá atrás, 2004, começou e hoje em dia olha onde tá. Então eu quero uma mensagem para mim, que eu vou ficar muito atento à tua mensagem. Faça. Segue em frente. Se é isso que você gosta, se é isso que te dá prazer, se é isso que é a tua paixão, muitas vezes, sabe? Faça. Mesmo que não seja perfeito, faça. E aí você vai aprimorando com o tempo. Que é isso que a gente é como ser humano. A gente não nasceu perfeito, né? Uhum. Nós somos um contínuo trabalho, é um work in progress, né? Um progresso, a gente vai trabalhando essas coisinhas, né? Esqueci o nome. Navio de Teseu? Nós somos o navio Teseu. Navio Teseu. Navio de Teseu. Sei, que é aquele que era composto por várias, né? E as madeiras dele já foram apodrecendo, já foram... ia tocando e depois... Hoje em dia ninguém sabe se é outro navio ou se é o navio Teseu, que assim como a gente vai melhorando, vai se adaptando, vai aprendendo. Reciclando, vai mudando, eu acho que isso é importante. Eu acho que o podcast é isso, ele é uma mídia que ela tá ali, à tua disposição, sabe? Se você gosta de passar uma ideia para alguém, conversar com alguém, sabe? Fazer um pão de queijo, entendeu? Tá ali, entendeu? Faça. Se você é isso que você quer, faça. Esse é o direito, né? Vai lá e faz. E aí, se você gostar, continua. Não gostou, tá tudo bem, né? Tem outras coisas para fazer, vai ler um livro, arranja um hobby aí qualquer, né? Vai jogar tênis, não sei. Vai viajar. Vai viajar, boa ideia. Vai viajar, fala com a Macari Travel, vai viajar. Tem muito lugar para você conhecer no mundo, que pode inclusive trazer ideias para o teu podcast. Uhum. Ricardo, eu gostaria de agradecer demais a tua presença aqui. Eu me sinto muito honrado e muito orgulhoso em te ter aqui. Esse é só o primeiro podcast contigo, porque a gente tem muito mais assuntos. Eu tive que encurtar aqui, porque a gente está com exatamente 1h30, mais ou menos, 1h35 de gravação. De podcast. Passou voando. Eu achei que ia durar 24 horas. Eu tive que cortar. Eu não cortei muitas perguntas, mas algumas já foram respondidas por outras. Sim. Eu falei, se eu perguntar, eu vou parecer redundante. Então eu vou deixar passar para a segunda. Seria alguma coisa assim que tu acha que eu poderia me perguntar e que tu acha que faltou nesse momento? Nesse momento aqui, eu acho que nós fizemos uma história fechada. Ela teve começo, ela teve meio e teve fim. Gui Leite. Eu tenho que falar, veio o nome. Gui Leite, tá? Podcast do Gui Leite foi o que me inspirou, sabe? Dentro do podcast. Não podia faltar. Eu teve o Adam Curry, que trouxe essa ideia e me inspirou também, ele veio de fora, mas dentro do Brasil, quem mais me trouxe uma inspiração foi o Gui Leite. Um cara excelente, foi trabalhar para a Apple, pra você ter uma ideia. Meu Deus. É tão bom que já estava em controle de qualidade da Apple. Pá. Tudo a ver com o cara. Isso aí. E foi uma honra demais para ter esse primeiro papo, porque a gente com certeza vai ter um segundo e muitas outras histórias para estar contando aqui, né? Estou à disposição.
quando quiser sentar e conversar de novo, gastar mais quase 2 horas. Só chamar, eu te vir aqui, quem sabe a gente traz a Adriana na próxima. Exatamente, eu acho que foi uma das coisas que faltou aqui e foi muito citada foi a Adriana. Porque aí você vai ver a dinâmica da coisa. Eu quero ver isso ao vivo. Você vai ver a dinâmica. Você vai ver a dinâmica que todo mundo falava. Nossa, tem um momento da história do podcast que eu acho muito interessante. Em determinado momento, a gente resolveu fazer um cross-podcast. Como é que foi isso? Os podcasters começaram a fazer podcast de outra pessoa. Então, fizeram um sorteio lá, alguma coisa assim, sabe? E aí eu sei que foi o Sérgio Vieira que fez o nosso, inclusive. Ele tá lá no ar até hoje, no podcast dele, tá? Eu não sei se é uma homenagem ou é uma lapada que ele deu na gente. Porque é engraçado. E aí ele tenta mostrar essa dinâmica que a Adriana tinha, porque aí eu vinha assim, Adriana, isso foi no ar, né? Não falei, mas aí ele mostrou antes, né? Que aí a Adriana que fazia. E eu era, tá bom, tudo bem, desculpa. Comédia. Aí teve vários podcasters que fizeram isso. É um trajeto de cross-podcast, sabe? Então, eu acho que esse quase ninguém lembra disso aí, sabe? Que teve esse momento da história que os podcasts se uniram e resolveram homenagear os outros podcasters, criando uma versão deles daquele podcast. Então, isso foi um momento, eu acho que a gente ninguém quase mais lembra disso. E que história boa, né? Porque eu acho que essas coisas também, tipo, ninguém lembra, mas eu lembro, tu lembra? Eu ainda lembro. Quem tá vivo ainda lembra. Quem viveu lembra, eu garanto isso. Quem viveu aquilo ali lembra e é inesquecível. E é aquilo que eu comentei, né? Ver tudo isso que vocês construíram lá atrás, inspirando a nova geração, e ver a potência que é hoje o podcast, eu acho que eu não fiz parte dessa geração de vocês, de estar ali no comecinho, mas hoje eu olho para vocês e falo, eles devem estar muito orgulhosos, a dormir com outra na cabeça. Ou ninguém se importa mais. Não, porque tipo, você é aquilo que tu comentou aqui, acho que a ideia é de ser livre, né? Sim. Antes tu não podia falar qualquer coisa, eu não tinha esse espaço para mim poder falar. Para me chamar, convidar quem eu tô afim de trocar uma ideia bacana, de me aproximar de pessoas que eu nem pensava que me aproximar um dia. Então, tipo, eu teria que ir na Globo ter o meu programa, eu teria que ir na RBS aqui na região, eu teria que ir numa rádio aqui na região, esperar o meu espaço. Né? NSC agora. Na NSC, procurar o meu espaço ali para poder começar a fazer isso. Não preciso mais, eu consigo fazer isso hoje em Tubarão no estúdio Pode Gravar, mas é o sonho de que vocês tinham, era fazer isso. Então, tipo, acho que eu me colocando no lugar de vocês assim deve ser um orgulho gigantesco. Era tudo mato. E a gente veio com o facão lá, cortando o XML. E os áudios, né? Os arquivos de áudio. Nem pensa. Nossa, imagina, ninguém mexia com essas coisas direito, né? Com áudio. Não era nem tão... acho que era mais linear, né? Não tinha tanto programas para disposição. Não, tinha o que se veio, o SoundForge. SoundForge. Que era open source, que eu sempre fui um grande defensor. Eu fui presidente de clube de Linux também, né? Que massa! Então, a minha paixão também sempre foi software livre, né? Eu fiz eventos de software livre também. Eu sempre acabo esquecendo de falar essas coisas. Mas é que... Não, calma. Temos um segundo, a gente pode trazer o lado TI do Ricardo Macari. Então porque também é uma das minhas paixões. Eu era um defensor, ainda sou do software livre, né? Do Linux, né? Tive por muito tempo, né? E fundei o GeoLinux, né? Grupo de usuários Linux do Sul, né? Então, a gente fez eventos e quando veio o SoundForge, né? Eu usava o SoundForge para fazer o podcast, né? E é o que eu indicava para todo mundo, né? Só que sofria, porque a hora que ele fazia a codificação para MP3, nossa senhora, levava um tempo. Que é o render, né? Para fazer a renderização, né? Exatamente. Nossa, era complicado. Hoje em dia é tão mais fácil. Mas, novamente, Ricardo, muito obrigado por ter vindo aqui. E agora eu vou finalizar aqui agradecendo você que estava assistindo até agora.
no YouTube, no Spotify e tudo mais. Eu vou falar para você, não está assistindo no YouTube? Clica em curtir, dá uma ajuda pra gente. Clica aqui embaixo em comentar, deixa um comentário nesse podcast, porque ajuda a gente a ser entregue para mais pessoas. E o algoritmo acaba entendendo que nosso conteúdo é relevante e se você gostou, mais pessoas vão acabar recebendo, assim como você está recebendo o nosso podcast. Compartilha com o pessoal também o link, manda o pessoal assistir, ajuda aqui a gente a estar crescendo, né? Se você está vendo os cortes pelo Instagram, lembra de compartilhar também. Compartilha, comenta, deixa comentários que a gente responde todos os comentários que vocês fazem no Instagram, no Spotify. No Spotify eu não vejo comentários, mas a gente tem como você bloquear o seu aparelho e continuar escutando a gente, não precisa estar vendo esse rosto lindo, né, que de modelo, né, modelo do Globo Rural, mas você consegue bloquear o aparelho e continuar assistindo, continuar escutando, e você também recebe as notificações sempre que tem um podcast novo. Se você ativar o sininho no YouTube, acontece a mesma coisa, sair um podcast novo, você recebe a notificação, sempre está atualizado sobre os assuntos do Pode Gravar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Quase que eu saio daqui do programa, olha só a minha cabeça. Sem falar dele, né, cara, que é o nosso maior apoiador. É o querido Majestic Bartender. Majestic Bartender e Tequileiros. O seu evento merece um brinde à altura. Drinks exclusivos, atendimento profissional e experiência premium em coquetelaria. Transforme seu aniversário, casamento ou evento corporativo em um momento inesquecível. Contrate os serviços de bartender e surpreenda os seus convidados. Eles estão no @Majestic. Agora com horário de Natal vai ser uma maravilha. Beleza, Tubarão. @majestic.bartender. Fala com o Thiago, ele vai conseguir um desconto bacana. E eu não posso terminar aqui sem falar que eles também têm o robô de LED, que é um robô de 3 metros de altura que encanta todo mundo na festa e faz aquele agito absurdo. Muito obrigado novamente por ter assistido. Obrigado novamente, Macari. É isso aí, ficamos aqui. Até mais. Dá o like aí.